partir de hoje vamos estudar um pouquinho de análise complexa. O livro que nós vamos estudar será o livro do Lars Alfors, um ganhador de medalha Fields. O nome do livro é Complex Analysis, tá aqui do lado. E nesse primeiro vídeo nós vamos fazer uma introdução à teoria básica dos números complexos, que são as operações elementares, a aritmética. Então, primeiramente, as operações aritméticas, tá? Bom, primeiramente, lembra que os números complexos é o conjunto dos elementos do tipo A mais BI, tal que A e B são números reais. Esse elemento I é a unidade imaginária, tá? E aí nós conhecemos desde o ensino médio, que esse número imaginário I, ele tem a propriedade que I ao quadrado é igual a menos 1. Se você tem que A mais BI, isso aqui é um número complexo, então o número A, o número real A, nós chamamos de parte real do número complexo A mais BI. E B a gente chama de parte imaginária. Aí como é que funcionam as principais operações? Como é que você soma números complexos? Se você tem, por exemplo, A mais BI, e você soma com um outro número complexo, digamos, gama mais delta I, então essa soma corresponde a você somar as partes reais, somar as partes imaginárias, tá? Ou seja, o resultado dessa soma é A mais gama mais B mais delta I. Então você somou as partes reais e imaginárias correspondentes. E aí, com números complexos, a gente também pode fazer a multiplicação. A gente pode fazer produto de números complexos, que é o seguinte, ó. Se você faz A mais BI multiplicado por gama mais delta I, como é que isso aí fica, Essencialmente aqui você usando distributividade, tá? Mas tem que tomar cuidado porque aparece em algum momento aí I ao quadrado e a gente utiliza que I ao quadrado é menos 1. Então veja como fica a gama mais a delta I mais gama BI mais B delta I elevado ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui fica assim, ó, fica A gama menos B delta, mais, aí aqui você junta o que tem I, Então fica A delta mais B gama I. Então esse aqui é o resultado da multiplicação dos dois números complexos, tá? E também a gente consegue dividir números complexos, tá? Vamos fazer aqui a divisão. Bom, suponha que você quer fazer essa operação aqui, ó. Você tem, por exemplo, A mais BI e você quer dividir por gama mais delta I. Aí o que é que isso aqui vai dar, Isso aqui será que é um número complexo? Então vamos tentar entender o que é isso aí. Primeiro de tudo, quando a gente faz divisão, a gente não faz divisão por zero, Então é natural fazer a suposição que gama mais delta I, isso aqui é diferente de zero. Então, vamos ver se a gente consegue deduzir alguma fórmula aqui para essa divisão, supondo que essa divisão dá um número complexo, ou seja, que A mais BI dividido por gama mais delta I, isso dá um número complexo, por exemplo, da forma x mais yi. Então, se isso acontece, significa que A mais BI é a mesma coisa que o produto de gama mais delta I multiplicando x mais yi. Só que aqui a gente já mostrou como é que funciona a multiplicação, Esses dois elementos aqui a gente faz a multiplicação, olhando aqui para essa fórmula. Então você tem gama x menos delta y mais
delta x mais gama y i. É o resultado da multiplicação desses dois números complexos. E aí, como você tem uma igualdade de números complexos, as partes real e imaginária, elas devem coincidir, né? Portanto, você tem que ter o seguinte sisteminha, né? Você tem que ter A igual a gama x menos delta y e B igual a delta x mais gama y. Aí o que é que você quer fazer, né? Quando a gente falou aqui que essa divisão dava um número complexo, eu estou interessado em saber quem são esses x e y. Então eu estou atrás de resolver esse sistema aqui nas variáveis x e y, né? Para a gente ter uma fórmula que depende dos números que são divididos, né? Que depende de A, B, gama e delta. Então, ó, a gente pode resolver esse sisteminha aí usando um pouquinho de álgebra linear, né? Ó, a gente pode colocar ele na forma matricial, que seria AB igual a... Aqui você coloca gama menos delta, delta e gama. E aqui você coloca xy. E aí a gente pode utilizar a regra de Cramer, né? Tem um vídeo aí no canal sobre a regra de Cramer, eu vou deixar aqui no card, vai estar aparecendo agora. Essencialmente, o que é que você precisa fazer? Você precisa calcular o determinante dessa matriz aí, desses coeficientes, né? Então, ó, você calcula o determinante dessa matriz. No caso é o produto da diagonal principal menos o da secundária. Então esse determinante aí é gama ao quadrado menos delta ao quadrado, que é igual a gama ao quadrado mais delta ao quadrado. E a solução x, ela é obtida você fazendo o determinante em que você troca a primeira coluna da matriz aqui dos coeficientes pela coluna dos termos independentes. Então fica AB e aqui menos delta, gama, isso dividido pelo determinante que você obteve aqui da matriz dos coeficientes. Então dividido por gama ao quadrado mais delta ao quadrado. O resultado do determinante aqui de cima é a gama mais B delta, dividido por gama 2 mais delta 2. Então isso é a solução x. E a solução y é o determinante da matriz em que você troca a segunda coluna pela dos termos independentes e mantém a primeira coluna, né? Essa matriz aqui de cima, né? Então fica gama, delta, aí aqui você vai trocar por AB. Aqui no denominador fica exatamente gama ao quadrado mais delta ao quadrado. E aí você vê que dá gama B menos A delta sobre gama ao quadrado mais delta ao quadrado. Então aí você descobriu, né, quem é realmente a cara dos teus elementos x e y aqui na divisão dos números complexos. Portanto, eu posso apagar aqui e já dizer quem é realmente esse resultado da divisão desses dois números complexos em que o denominador não é nulo. Então isso aqui é a mesma coisa que B delta dividido por gama ao quadrado mais delta ao quadrado mais i. Aí aqui você coloca o resultado ali de y, né? Gama B menos a delta sobre gama ao quadrado mais delta ao quadrado. Essa aqui é a parte real da tua divisão dos números complexos e essa aqui é a tua parte imaginária. Uma forma mais simples, né, caso você não lembre dessa fórmula, de ficar obtendo a divisão, é você multiplicar numerador e denominador pelo número complexo conjugado do que está no denominador, que é o processo que a gente fazia muito no ensino médio, né? A gente pegava e multiplicava aqui por gama menos delta i e o denominador também.
A gente multiplicava numerador e denominador. Aqui embaixo dá exatamente gama ao quadrado mais delta ao quadrado. E aqui em cima você faz o produto, né, de números complexos que a gente definiu aqui na multiplicação. E aí você consegue esse mesmo resultado aqui, tá bom? Aí agora estamos interessados em saber como é que é a raiz quadrada de um número complexo. Então, ó, você tem um número complexo a mais bi, e eu gostaria de saber o que é a raiz, né, desse número. Bom, se isso aí é um número complexo da forma, por exemplo, x mais yi, isso é a mesma coisa que dizer que a mais bi é a mesma coisa que x mais yi elevado ao quadrado, não é isso? Eleva ao quadrado os dois membros. Mas aí, x mais yi ao quadrado é a mesma coisa que x mais yi vezes x mais yi. E aqui é a multiplicação do número complexo x mais yi por ele mesmo. Então, conforme a operação que a gente mostrou, né, de multiplicação, bem aqui, esse produto aí é a mesma coisa que x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy i. E aí você compara, né, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. E você fica com isso aqui, ó, com a igual a x ao quadrado menos y ao quadrado e b igual a 2xy. E aqui, ó, o objetivo, novamente, né, eu estou com o número complexo a mais bi e estou tirando a raiz. E estou dizendo que isso aqui é um número complexo da forma x mais yi. O objetivo é determinar quem é x e quem é y em função de a e de b. Portanto, aqui desse sistema, a gente tem que dar um jeito de encontrar a solução x e y para ele. Mas aí você nota o seguinte, ó, quando você faz a ao quadrado mais b ao quadrado, utilizando as duas igualdades aqui do sistema, você fica com isso, ó. Fica com x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí aqui no lugar do b, né, você vai trocar por 2xy. Então fica 2xy ao quadrado. E aí, desenvolvendo, você fica com x elevado à quarta mais y elevado à quarta menos 2x ao quadrado, y ao quadrado. E aí, desenvolvendo o outro, você fica com mais 4x ao quadrado, y ao quadrado. Então, aí você subtrai esses dois termos aqui e você vai ficar com x à quarta mais 2x quadrado, y ao quadrado, mais y elevado à quarta. Que se você reparar, né, colocando isso aqui em forma de produto notável, é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Basta desenvolver daqui para cá. Você vai observar que é a mesma coisa. Então, o que é que isso significa? Significa que você pode tirar a raiz nos dois membros, né? Você vai conseguir, ó, que x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Pronto, então show de bola. Com isso aí, você vai conseguir descobrir quem é x e y em função de a e b. Porque, ó, vamos utilizar também essa equação aqui. Vou chamar ela aqui de estrela. Aí essa daqui que nós conseguimos, vamos chamar aqui de 2 asteriscos. Então, quando você faz a soma, né, de asterisco com 2 asteriscos, então, ó, repara o que é que acontece. Você cancela os termos y² aqui e aqui. Aí você fica com isso aqui, ó, 2x ao quadrado igual a mais essa raiz aí, ó, de a ao quadrado mais b ao quadrado. E daí você vai conseguir com isso que x ao quadrado, isso é 1/2 de a mais a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí, quando você pega asterisco e 2 asterisco e faz
a subtração, né, 2 asterisco menos asterisco, você obtém o seguinte, ó. Você obtém, ó, y ao quadrado duas vezes, né? Nesse caso, ó, fica raiz de a quadrado mais b ao quadrado. Como você fez menos asterisco, então fica menos a, né? Então aqui menos a. Aí você divide, né, por 2. Então você fica com y ao quadrado igual a 1 meio. Aí eu vou colocar menos a na frente, tá? Mais essa raiz. Pronto, aí agora sobre esses resultados aqui, ó, esse e esse daqui, eu afirmo para vocês que eles são maior ou igual que zero. E por que que são? Simplesmente porque raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, isso é sempre maior ou igual do que a ou menos a, tá? Que é o caso aqui de baixo, ó. Mas em geral, a gente tem essas desigualdades aqui que dão que esses termos são positivos. Portanto, a gente pode tirar a raiz, né? Então, ó, você teria, a princípio, né, você teria x igual a raiz de 1 meio, raiz positiva, tá? Exatamente porque os números você sabe que são positivos. Aqui de a mais a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. E você teria y igual a raiz, também positiva, né? De 1 meio de menos a mais a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí você fica bem tentado a concluir, né? A pegar e dizer aqui qual é a forma desse número complexo x mais yi. Você fica tentado a dizer que é dessa forma, ó. Mas dizer exatamente isso aqui tem um problema. E qual é esse problema? É nessa segunda equação aqui, ó. Porque repara que esse produto aqui 2xy, isso tem o mesmo sinal de b. Então, o que é que eu estou querendo dizer é que xy tem o mesmo sinal de b. E aí, quando você pega esse xy que você descobriu bem aqui, e quando você faz o produto x vezes y, você vê, ó, que quando você fizer o produto aqui, você vai ter, ó, 1 sobre 4, e aqui vai sobrar apenas b quadrado. Então, quando você tira da raiz, você fica com mais ou menos b sobre 2. Então, aqui abre essa possibilidade aqui para mudar o sinal, né, de b. Então, o que a gente tem que fazer é escolher aqui y de modo que mantenha o sinal de b. E aí o que a gente faz é só colocar aqui na frente o sinal exatamente de b. Então, bem aqui, ó, a gente coloca mais i. Aí aqui do lado a gente coloca o sinal de b. Então, ó, com esse acréscimo desse sinal de b aqui, quando você faz essa operação do produto de x vezes y, bem aqui na frente vai ter o sinal SGN de b. E bem aqui você tem o módulo de b e aqui você tem o SGN de b dividido por 2. Com o acréscimo desse sinal, isso aí dá exatamente b sobre 2. E agora fica certinho, né? Você mantém o sinal de xy igual ao sinal de b, que faz nessa raiz aqui ficar correta. Essa aqui é a raiz de um número complexo. E aí a gente pode resolver dois exercícios simples, né, sobre a raiz de número complexo. Primeiro, uma bem clássica. Quem é a raiz do número complexo i? Aí é só você reparar, né, que isso é a mesma coisa que raiz de 0 mais 1 vezes i. E aí você usa essa formulazinha aí que está escrita de azul. Então, o que é isso aí, né? Isso é igual a mais ou menos. Aí o primeiro aqui, né, é a raiz de 1 meio. O nosso a aqui é 0 e o nosso b é igual a 1. Então fica 1 meio e aqui 1 apenas, né? Porque fica ali a raiz de 1, que é 1. E aqui mais i. Quanto é o sinal de b, né? b é o número 1.
o sinal dele é positivo. Então aqui não acompanha nada, fica só i, e aqui a raiz de 1/2 menos a, nosso a é 0, né? Então não tem nada. Essa raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, isso é 1. Então, ó, a raiz do número i é mais ou menos a raiz de 1/2 mais i raiz de 1/2. E aí você repara que nós temos dois resultados, né, para a raiz do número complexo i, que é raiz de 1/2 mais i raiz de 1/2 ou menos raiz de 1/2 menos i raiz de 1/2. Aí você quer testar se deu certo, eleva o resultado ao quadrado para ver se você obtém raiz de i. Então, ó, se você fizer, por exemplo, raiz de 1/2 mais i raiz de 1/2, elevando ao quadrado, isso é o produto dele por ele mesmo, que aí, fazendo as operações, né, você fica com 1/2 menos 1/2, aí aqui, ó, mais i duas vezes o primeiro, né, vezes o segundo. Só que aí, ó, essa parte aqui dá zero, portanto, fica apenas i. Raiz de 1/2 vezes raiz de 1/2 é raiz de 1/4, que é 1/2. Então você fica, ó, com duas vezes 1/2, que isso é exatamente i, né? Ou seja, o quadrado do número que a gente obteve dá exatamente i, que é exatamente o que significa que a raiz de i é exatamente o que a gente colocou, né? Aí aqui um exercício para vocês treinarem, quanto é a raiz de 1 mais i. Então é novamente utilizar a fórmula de azul, onde você tem b igual a 1 e também tem a igual a 1. Aí uma observação um pouco mais teórica, né, é que C é um corpo. Assim como o conjunto dos números reais é, o conjunto dos números complexos também é. De fato, a gente não fez uma construção formal, a gente obtém o corpo dos números complexos, mas de fato os números complexos são motivados, né, por tentar resolver a equação clássica, né, x² mais 1 igual a 0, que a gente sabe que não tem, né, soluções reais. Então aí, o que essencialmente é feito, né? A gente busca um corpo f, no qual você pode resolver essa equação. De fato, o que é que se faz? Né? A gente supõe que nesse corpo f a solução dessa equação é i, então a gente tem que x² mais 1 é x menos i, x mais i. Isso significa, né, que as soluções aí são x igual a i e x igual a menos i, né? E claro, né, ele já vem com a propriedade, né, de que i ao quadrado é igual a menos 1. É só substituir i aqui nessa equação. E aí, o que nós temos que nos perguntar, né, é como é que é a existência desse corpo f. De fato, C ele é um subcorpo desse corpo f, no qual existe, né, a solução dessa equação aqui. Esse corpo f ele pode ser construído com as operações de soma e multiplicação que a gente definiu para números complexos, né? E aí C é um subcorpo, tá? Um subcorpo de f que contém o conjunto dos números reais. Então, de fato, C tem a estrutura de corpo. Agora vamos falar sobre o conjugado e o valor absoluto. Bom, aí primeiro, o que é a conjugação de um número complexo, né? A conjugação é uma operação, né, em que você vai pegar o número complexo a mais bi e vai transformar ele em a menos bi. Essencialmente você troca o i pelo menos i. Geralmente a gente dá a seguinte notação, né? Se você chama z do número complexo a mais bi, então z barra igual a menos bi é seu conjugado. Né? Se você indica por z o número complexo, o seu conjugado você indica por z barra. Aí, essa operação de conjugação é o que a gente chama de conjugação involuntória. Porque você tem que z barra barra, ou seja, quando você conjuga o número complexo duas vezes, você volta para o próprio número. Né? Isso é uma verificação imediata. Né? Quando você faz z barra barra, é a mesma coisa que você fazer z barra e depois barra, né?
Só que quem é Z barra já é A menos BI. Aí você tem ainda um barra. Aí, quando você faz esse barra, você vai para A mais BI, que é exatamente Z. Então, tem essa propriedade aqui sobre conjugação. Quando você conjuga duas vezes, você volta para o número complexo. E aí você tem umas formulazinhas, né, para a parte real e imaginária do número complexo. No caso, nós denotamos a parte real do número complexo Z igual a mais BI, nesse caso por Ré-Z, né, significando a parte real de Z. E aí a gente observa que a parte real de Z é igual a A, né? Então, ó, a parte real de Z é igual a A. Só que aí, será que tem como a gente obter essa parte real a partir de Z e de seu conjugado? Será que tem alguma fórmula? A resposta é que sim. Se você reparar, A é a mesma coisa que Z mais Z barra sobre 2. Por quê? Porque Z é igual a A mais BI. Beleza? E quem é Z barra? É A menos BI. E aí, quando você divide por 2, você cancela, ó, BI com BI e você fica com 2A sobre 2, que é exatamente A. Então, tem essa fórmula aqui que relaciona a parte real do número complexo com o próprio número complexo e com seu conjugado. Da mesma forma, a gente denota a parte imaginária de Z igual a A mais BI por... Aí a gente coloca IM de Z, tá? Para significar a parte imaginária. E aí, se o número Z é A mais BI, então a parte imaginária é B, né? Aí, como acima, a gente tem uma fórmula, né? Que a gente consegue a parte imaginária a partir de Z e de seu conjugado, que é Z menos Z barra sobre 2I. E por que vale essa fórmula? É só você verificar, ó. Z é A mais BI, Z barra é A menos BI, e aqui sobre 2I. E aí, ó, dessa vez quem se cancela são os A's. Cancelar com A, aí você fica com mais 2BI, e aí você cancela o 2I com 2I e só sobra B. Portanto, a gente tem essa fórmula aqui, que relaciona a parte imaginária com o número complexo e seu conjugado. Aí, mais propriedades da conjugação de números complexos. Supõe que você tem dois números complexos, Z e W, né, pertencentes a C. Quando você faz a conjugação da soma, ou seja, você pega Z mais W e passa ao conjugado, isso é a mesma coisa de conjugar Z e somar com o conjugado de W. Ou seja, ela quebra, né? É como uma linearidade, né? E quando você faz o produto de números complexos Z e W e passa ao conjugado, isso aí é a mesma coisa que Z barra multiplicando W barra. Eu vou mostrar aqui só a soma, só para você se convencer, né? Supõe que Z, ó, é da forma A mais BI e supõe que W é da forma C mais DI. Então, quando você soma os dois e faz o conjugado, ou seja, quando você pega esse resultado aqui, isso é A mais C menos B mais D, I, né? Só que aí, quando você faz Z barra mais W barra, isso é a mesma coisa que A menos BI mais C menos DI. Só que aqui, ó, você junta A mais C e coloca aqui o sinal de menos fora e junta B mais D, I, que é exatamente o resultado que está aqui em cima. Portanto, coincide, né? A mesma coisa vai acontecer aqui para esse produto. Basta você fazer as operações de produto, passar o conjugado e depois fazer elas separadas. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. E aí isso tem algumas consequências interessantes. Por exemplo, se você tem a equação complexa AX igual a B, com A número complexo diferente de zero. Então, ó, você pode, por exemplo, passar o conjugado dos dois lados, né, da equação. Então fica, ó, AX igual a B barra barra. Só que aí, pela propriedade 2, você pode quebrar esse produto aí no produto dos conjugados. Então, A barra, X barra, igual a B barra. Então, você vai conseguir, ó, que X
é B barra sobre A barra. Então você tem isso. Só que lá por outro lado, né, você poderia ter resolvido primeiro x igual a B sobre A e depois passar do barra, né? X igual a B sobre A barra. Mas aí, devido a isso, a x ser essas duas coisas, a gente conclui que você passa o conjugado na divisão é a mesma coisa que você dividir os conjugados, tá? Que é uma nova propriedade que a gente consegue a partir de cima. Agora vamos falar sobre o valor absoluto, também conhecido, né, como o módulo do número complexo. Bom, se você pega o número complexo z igual a A mais BI, então você tem que o conjugado dele, z barra, é A menos BI. Então quando você faz o produto, né, z multiplicando por z barra, você tem isso, ó, A mais BI multiplicando por A menos BI. E aí vamos fazer essa multiplicação. Ó, fica A ao quadrado, aí menos AB mais ABI. Aí você fica com menos B ao quadrado, só que tem I ao quadrado que é menos 1. Então você vai ficar com mais B ao quadrado. E bem aqui você nota, ó, que cancelou. Esse número cancela com esse. E aí você ficou com A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí a gente define o módulo do número complexo da seguinte forma. O módulo do número complexo z vai ser a raiz desse resultado aqui, ó. A raiz positiva, tá? Então, ó, vai ser a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E eu estou definindo o módulo do número complexo dessa forma. Em especial, elevando ao quadrado os dois lados, você tem que o módulo de z ao quadrado, e isso é A ao quadrado mais B ao quadrado, que é esse resultado aqui de cima, né? Portanto, segue que z vezes z barra é, por definição, o módulo de z ao quadrado. Tá certo? E aqui, ó, isso é definição, isso é o módulo do número complexo. Agora repara uma coisa, ó. Olha para esse cálculo que eu fiz de z vezes z barra. A gente obteve, ó, que z vezes z barra deu A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? E aí, eu quero me perguntar agora o que é que acontece com o módulo do número complexo conjugado. Ou seja, o que é módulo de z barra, o que é esse valor, né? Para isso eu faço o seguinte, né? Como aqui você tem uma fórmula para o módulo de z, naturalmente, né, o módulo de z barra deve ser z barra multiplicando z barra barra. Só que z barra barra, a gente viu que a operação de conjugação é involuntária, portanto, isso aqui é a mesma coisa que z. Então, essencialmente, a gente tinha que calcular esse produto aqui, só que com a ordem trocada. Mas para isso, ó, basta a gente passar a conjugação nos dois lados. Porque a gente sabe que a conjugação ela quebra num produto, né? Então ficaria z barra vezes z barra barra. Só que aqui a ao quadrado mais b ao quadrado é um número real. Portanto, o conjugado do número real é ele mesmo. Então, permanece, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado. Z barra barra é o próprio z, né? Então você obtém que z barra vezes z é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que z barra vezes z tá bem aqui, ó. Isso é a mesma coisa. Ah, perdão, falta um quadrado bem aqui, né? Isso é a mesma coisa que o módulo de z barra ao quadrado. Mas só que a ao quadrado mais b ao quadrado, a gente viu que também é o módulo de z ao quadrado. Então a conclusão é que o módulo de z ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de z barra ao quadrado. Ou seja, não tem diferença, né, entre o módulo de z e o módulo do conjugado. É a mesma coisa, tá? Porque ambos são não negativos. Conclusão natural, que o módulo de z é a mesma coisa que o módulo de z barra. Aí agora outra propriedade. O que é o módulo do produto de dois números complexos? Digamos z vezes w.
né? Então aqui supõe, ó, que Z e W são números complexos, né? Digamos que Z é da forma A mais BI e W é da forma C mais DI. Então o que é o módulo do produto? Você primeiro, ó, começa com quadrado. Porque quando você coloca o quadrado, aí você vem para a formulazinha daqui, ó. Isso é a mesma coisa que o número vezes o seu conjugado. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que ZW vezes ZW conjugado, né, por definição. Só que aí, isso é a mesma coisa que ZW vezes, aí aqui, ó, você quebra o conjugado nos dois, né? Então, Z barra, W barra. Aí aqui você usa um fato simples, né? Que é que a multiplicação de números complexos é comutativa, né? Você pode tentar demonstrar isso, não dá trabalho não. Então aqui, ó, você pode mudar a ordem, né? Você pode fazer, ó, Z vezes Z barra, aí aqui W vezes W barra. Só que aí Z vezes Z barra é o módulo de Z ao quadrado. W vezes W barra é o módulo de W ao quadrado. Como tudo aqui é não negativo, tirando a raiz, né? A raiz será positiva. Então você vai obter, ó, que o módulo do produto dos dois números complexos é o produto do módulo. Módulo de Z por módulo de W. Tá certo? Então temos mais essa propriedade. E essa propriedade você consegue estender por indução para uma quantidade finita, tá? De multiplicações, né? Você pensa, ó, que tem Z1 vezes Z2 vezes Z3 até um certo Zn, né? O módulo do produto deles, isso é o produto dos módulos. Módulo de Z1, módulo de Z2, até módulo de Zn. Aí agora o que é que acontece para quando você pega um módulo do quociente de dois números complexos, né? Você tem o seguinte, ó. Se você tem, por exemplo, Z sobre W com W diferente de zero, então você tem que, quando você faz W vezes Z sobre W, né, isso dá exatamente Z. E aí quando você passa o módulo de W, Z sobre W, isso aí é igual ao módulo de Z. Quando você passou o módulo, isso aqui virou número, tá certo? Aí, ó, pela propriedade que a gente mostrou que o módulo do produto é o produto dos módulos, isso aqui dá módulo de W e aqui módulo de Z sobre W. Aí, como o módulo de W é um número não nulo, você divide, né? Você passa dividindo lá para o outro lado o módulo de Z. Então, você tem, ó, que módulo de Z sobre W, isso aí é a mesma coisa que módulo de Z sobre o módulo de W, desde que o W seja não nulo. Então, o módulo da divisão de dois números complexos é a divisão dos módulos, tá? É uma outra propriedade. E aí, agora, o que é o módulo da soma de dois números complexos? Módulo de Z mais W, o que é isso aí? Bom, você começa com o módulo ao quadrado, né? Por definição, isso é um número complexo, Z mais W, multiplicado pelo seu conjugado. Só que aí o conjugado, né, ele quebra no conjugado dos dois elementos. Então fica Z mais W multiplicando por Z barra mais W barra. Aí agora você distribui esses números, né? Você fica com Z barra mais Z W barra mais W Z barra mais W barra. Só que aqui, ó, Z vezes Z barra é módulo de Z elevado ao quadrado. W vezes W barra é módulo de W elevado ao quadrado. Aí você ficou com esses termos aqui. ZW barra mais WZ barra. Aí agora, para deduzir o que é esse elemento aqui, a gente vai olhar para a fórmula que eu falei sobre a parte real de um número complexo. Ó, repara que a parte real de um número complexo é ele mais seu conjugado sobre 2. Portanto, perceba que quando você olha para a parte real do produto de Z por W barra, por definição, né, de parte real, isso é o quê? Isso é ZW barra mais o seu conjugado, né, ou seja, ZW barra
sobre 2. Mas aí, quem é esse conjugado desse segundo elemento aqui? Ó? Repara que fica ZW barra mais... Aí aqui o conjugado entra, né? Vem para o primeiro e aqui no segundo, que já tinha um barra, você vai acrescer outro. E aqui sobre 2. Só que aí a gente tem que W barra barra é a mesma coisa que W, né? Então, ó, isso aqui é ZW barra mais Z barra W sobre 2. Então aí, ó, a gente encontrou o que é que significa esse elemento aqui que está dentro desse parêntese. Basta você pegar esse 2 e multiplicar lá na frente a parte real. Você vai ter, ó, que ZW barra mais Z barra W é igual a 2 vezes a parte real de ZW barra. Consequentemente, você vai ter que o módulo de Z mais W ao quadrado, isso é módulo de Z ao quadrado mais módulo de W ao quadrado, mais 2 vezes a parte real de ZW barra. Consequentemente, você também tem uma fórmula para a diferença, né? Quando você faz a diferença Z menos W ao quadrado, o que é que vai mudar, né? Se você reparar, você vai fazer a operação onde aqui vai ter um sinal de menos e bem aqui também, sinal de menos. Então, bem aqui vai ter um sinal de menos e aqui também vai ter um sinal de menos. Quando você faz o produto, o que vai alterar é que bem aqui você vai ter um sinal de menos. Então, consequentemente, a fórmula da diferença vai ser Z barra ao quadrado mais W barra ao quadrado, e só muda aqui, ó, menos 2 vezes a parte real de ZW barra. E aí, somando essas duas equações, a gente obtém o que é costumeiramente chamado de identidade de polarização, que é o módulo de Z mais W ao quadrado mais o módulo de Z menos W ao quadrado é igual a 2 vezes o módulo de Z ao quadrado mais o módulo de W ao quadrado. Certo? E com isso a gente termina esse vídeo sobre as propriedades mais básicas. Próximo vídeo a gente fala um pouquinho, né, sobre a representação geométrica dos números complexos, sobre a potenciação e a representação esférica.